Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 34, diz assim a palavra do Senhor: eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Apenas até aqui. Por gentileza, feche os teus olhos, curva a sua cabeça. E eu gostaria que você fizesse uma oração bem sincera nessa noite, pedindo que Jesus fale com você. Senhor Jesus, tua palavra vai ser pregada nesse momento. O texto foi lido, e há uma grande expectativa no nosso coração de que o Senhor brade dos céus uma palavra rema, uma palavra revelada, apropriada e personalizada para cada um de nós, porque nós precisamos do teu toque. Todas essas pessoas que vieram hoje a esta reunião, elas vieram aqui para te apresentar um culto, para trazer para o Senhor uma oferta de louvor e adoração, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Mas eles também vieram aqui com uma grande expectativa, de que o Senhor fale com eles. Por isso, em nome de Jesus, essa é a minha oração, que não saiamos daqui, Jesus, sem com que tenhamos ouvido claramente a tua doce e poderosa voz. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero falar com vocês hoje à noite sobre o novo mandamento. É sabido de todos nós, ou pelo menos da grande maioria dos cristãos, que Deus instituiu através de Moisés, o legislador, a sua lei. E dentro da sua lei, ele estabeleceu aquilo que nós conhecemos como decálogo, ou 10 mandamentos, que foi sintetizado da seguinte maneira: que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a si. O próprio Jesus aceitou este resumo, de que a lei demanda amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos. Esse era o padrão do Antigo Testamento. Mas Jesus, como eu sempre digo, Jesus é uma pessoa incrível, porque Jesus ele vem na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo, e ele traz um renovo, ele traz um descortinar de verdades outrora ocultas, e ele vem trazer um novo mandamento, a ponto de alguns dizerem que existem 11 mandamentos, porque o padrão do Antigo Testamento é amar o próximo como eu me amo. É fato que devemos continuar amando a Deus sobre todas as coisas, porque se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós estaremos vivendo num caminho de idolatria, e Deus não tem prazer nisso. Mas Jesus muda o padrão, no que tange, no que diz respeito ao amor ao próximo, ao amor aos outros. Há uma mudança de padrão, porque no Antigo Testamento o padrão era, a medida era o amor que eu tenho por mim, então eu devo amar o próximo como eu me amo. Mas Jesus ele traz uma nova revelação sobre isso. Ele diz assim: olha, eu quero que vocês amem os outros, não como vocês se amam, mas como eu os amei.
E é por isso então que ele diz aqui, olha, eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei também. Se vocês tiverem amor, que amor? O amor de Cristo, uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. A gente precisa começar a pensar, a refletir mais sobre aquilo que Jesus tem nos dito. Porque esses dias eu conversava com outro colega, pastor também, sobre as dificuldades de pastorear no século 21, na pós-modernidade. Já disse que em alguns lugares, em alguns seios acadêmicos, já se fala em pós-humanidade. Sobretudo no meio de uma pandemia e agora caminhando por um pós-pandemia. É difícil pastorear e cuidar porque outrora, qual era a fonte de informação que as ovelhas do rebanho tinham? De onde as ovelhas se alimentavam? Da onde, gente? Do culto, da palavra que vinha do púlpito. E era uma bênção. As pessoas eram cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. E aí, com o passar dos anos, sobretudo com o advento da tecnologia e da internet, notadamente, nós começamos a ter muito acesso à informação. E num primeiro momento vimos isso como algo muito positivo, e eu não estou falando contra, mas eu estou alertando sobre os perigos do excesso de informação, porque hoje nós temos tanta informação, que se a gente juntar tudo e espremer, às vezes não sai uma gota de algo que preste, porque a gente tem, muitas vezes, uma teologia de quilômetros de extensão, mas de centímetros de profundidade. E a gente precisa, sobretudo nesse momento, voltar os nossos olhos para aquilo que Jesus fala na sua palavra. E ele fala sobre esse padrão de amor. Eu acredito que, humanamente falando, é mais fácil amar o outro como eu me amo. Mas amar o outro como Cristo ama cada um de nós, é algo que eu diria que é terrivelmente difícil. Porque a própria palavra diz que não há amor maior do que dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus fez exatamente isso por mim e por você. Com amor eterno Ele nos ama, e Ele então se entrega na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, e nos colocar diante de Deus, limpos, purificados, santificados, para sermos aceitos pelo Pai como filhos. E Ele espera que eu e você amemos o próximo, da mesma forma que Ele ama. Isso só pode acontecer se de fato vivermos a experiência do cristianismo puro, de um cristianismo verdadeiro. O problema é que a gente vive hoje, como eu disse, uma miscelânea de informações. Esses dias eu vi uma live, eu não vou aqui obviamente comentar, estava passando lá, né? Você às vezes vai passando pelas redes sociais, né? Eu fui postar um negócio, aí vi. Você não sabe se aquilo é um culto evangélico, se é uma reunião espírita, se é uma reunião de judeus, porque tinha de tudo. O pastor usa quipá, sabe o que é quipá? Aquele cocoruto que põe aqui em cima. O pastor usava talit, e aí eu não entendi nada, porque a gente não é judeu,
Judeu que usa kippá, judeu que usa talit, a gente não usa porque a gente é aqui do Ocidente, a gente não é judeu, a gente é cristão, e no cristianismo não tem essas paradas. Eu não consigo às vezes entender, eu confesso que eu tenho dificuldade de entender os crentes, porque tudo que Jesus espera de nós é que a gente se concentre naquilo que Ele já fez, e Jesus Cristo é a atualização do Antigo Testamento, amém? É por isso que no Novo Testamento a gente não precisa mais sacrificar, amém? Quer usar talit, querido? Usa, mas então também vai fazer circuncisão, para você ver quanto que é bom, vai? Circuncida? Vai fazer a cirurgia de fimose sem anestesia, para você ver como é que é gostoso, é circuncisão, vai lá, quer ser judeu, seja judeu inteiro então. Jesus Cristo, Ele traz sobre nós a lei da liberdade, nós somos livres, em Cristo Jesus. Livre para quê, pastor? Para pecar? É claro que não, livre para amar, com o amor que Ele nos amou. Jesus muda o padrão. Há um autor, teólogo, de linhagem católica, que se chama Hugo Hasman, outro também, Jugo Mosung, ambos escrevem sobre a endomística do reino de Deus. E é interessante porque no mundo em que vivemos, é comum as pessoas pensarem em Deus nos seguintes termos. Termo número 1, Deus é um Deus transcendente, então Deus está lá aonde que Deus está? Faz assim, lá no céu, longe. E aí então, para eu encontrar com esse Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar Ele lá longe no céu, e aí é debaixo de muita reza, está me entendendo ou não? É muitas horas de jejum no monte, está ligado ou não? Eu não sou contra você orar no mato, mas eu não gosto, meu irmão, eu não vou, não me chama porque eu não vou, não gosto, para quê? Tem aqui, tudo bonitinho, iluminadinho, fresquinho, gostou, para que eu vou lá no meio do mato pegar carrapato? O poder de Deus está aqui também, não está? Sim ou não? Não, mas tem que ir lá, ver os gravetos acender, para quê? Eu estou lá afim, para acender graveto, eu pego o isqueiro, acendo, não precisa que Deus faça isso para mim, você acha que Deus tem mais o que fazer, gente? Mas volta aqui para a mensagem, vamos lá. Deus está onde? Lá longe. Então eu tenho que trazer Deus para perto de mim, eu tenho que buscar, que esforço, e eu tenho que ir lá atrás de Deus, e Deus está longe. O outro termo é que Deus não está lá, Deus está aqui. Então alguns até se saúdam assim, o Deus que está em mim saúda você. Aliás, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Esse não é mais o Deus transcendente, é o Deus imanente, apenas. É o Deus que está dentro de mim. E aí então, para eu encontrar com esse Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá para o meu quarto, e dentro do meu quarto, eu tenho que fazer minhas rezas, tenho que orar, tenho que fazer umas coisas, tenho que fazer tais rituais, para encontrar Deus. E aí quando eu encontrar esse Deus dentro de mim, ou quando eu encontrar esse Deus que está lá longe, trouxer Ele para dentro de mim, eu vou de encontro a você, e eu apresento esse Deus, e vivo esse Deus, e vivo uma grandiosidade de vida. Uau! Só que isso não funciona. E eu gosto do que Hugo Hasman e Jung Mosung falam. Esses dois autores, eles dizem que para encontrar Deus, eu não preciso ir lá longe no céu buscá-lo, e nem ficar caçando um Deus que existe dentro de mim. É fácil encontrar Deus.
Eles dizem: eu encontro Deus ao passo que eu caminho de encontro ao meu próximo. Eu encontro Deus quando eu abraço o meu próximo. Eu não estou falando de outro crente, viu, irmão? Você abraça os crentes também, ok? Mas eu estou falando dos diferentes. Porque eles também são nossos irmãos. Também foram criados à imagem e semelhança do Criador. Perceba que, quando eu compreendo que para encontrar Deus nós vamos um na direção do outro, eu começo de fato a compreender aquilo que 1 de João 4 vai dizer, que o amor de Deus se aperfeiçoa em nós, quando nós amamos uns aos outros. Eu não estou falando de amor interesseiro. Eu não estou falando de amor, até porque isso não é amor, né? A gente fala que um monte de coisa é amor, mas tem muita coisa que é troca, né? A gente diz que ama porque o outro é legal, é bonzinho comigo, mas dá uma pisada no calo para ver se você continua amando. Faz o teste. De fato, eu preciso compreender que, quando eu me encontro com as pessoas, quando eu vou de encontro às necessidades das pessoas, eu aí de fato estou fazendo a obra de Deus. Hoje eu estou feliz porque a igreja tem mais pessoas. E eu quero crer que na semana que vem vai ter mais, nas próximas vai ter mais, e a gente vai derrubar essa parede aqui, eu vou derrubar, nós, né? Porque eu não dou mais conta, gente, eu não consigo mais, não faço mais as coisas que eu fiz. Nós vamos derrubar o telhado lá, refazer lá, nós vamos meter o pé nessa parede aqui e vamos largar tudo para lá. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Nós vamos fazer. Mas eu preciso te dizer que Deus, Ele não está muito preocupado na quantidade de culto que a gente faz aqui na igreja. Sabe com o que Deus está preocupado? Se eu e você de fato estamos sendo aquilo que Ele espera, cristãos de verdade. Porque se você depende de uma igreja para ser um cristão, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa muito errada com o seu cristianismo, porque a igreja, ela é a junção de pessoas que formam um único corpo para trabalhar em prol do reino de Deus. E eu só de fato estou trabalhando para o reino de Deus quando eu estou indo de encontro às necessidades das pessoas. Quando eu estou indo de encontro às mazelas das pessoas. Quando de fato eu saio da minha zona de conforto e vou buscar aqueles que estão perdidos, segundo aquilo que Deus entende, segundo aquilo que a Bíblia ensina. Como que eu sei que alguém está perdido? A Bíblia diz que quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Para saber se alguém está perdido ou não, é só encontrar alguém sem rumo na vida. Esse aí ou essa aí é alguém que você deve convidar e marcar um encontro, não aqui na igreja apenas, mas um encontro com Jesus. Um encontro pessoal com o Criador. E como que a gente faz isso? Porque muitos acham que, por conta da cultura das grandes cruzadas, né, onde se reuniam os grandes pregadores, aquela multidão que se convertia, né, porque muitos se convertem ali na hora, mas depois virou as costas, já não, né, porque não tem quem cuida, não tem quem discipula, não tem quem está ali junto. Mas como que eu alcanço o diferente? Cuidando dele, cuidando dela, perguntando qual é a sua
necessidade. E não adianta só perguntar, você tem que ser resposta para essa necessidade. E como que a gente é resposta para a necessidade? Através do corpo de Cristo, através da igreja, que socorre, que cuida, que ama. A gente precisa entender que a fé cristã, ela é absolutamente relacional. É por isso que eu tenho falado tanto já há algum tempo sobre relacionamentos. Nós precisamos ser um povo bons em relacionamentos. Gente boa em relacionamento. Gente que sabe conversar com os outros. Gente que sabe trabalhar com as pessoas. Gente que sabe cuidar uns dos outros. Porque se você parar para analisar, isso faz muito sentido, porque Deus é um Deus relacional. Nós cristãos entendemos que Deus é um Deus que se revela em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Escute isso, não é que existe um todo, e um pedaço desse todo se destaca, sai e vem, encarna aqui na terra e vira o Filho. Aí depois ele morre, ressuscita, ele volta, encarna ali, gruda ali de novo naquela massa toda, e aí sai um outro pedaço e vem e forma o Espírito Santo. Não, são 3 em 1. São 3 pessoas, que é um Deus. Pastor, explica direito para mim. Não sei também bem como é que faz para explicar isso para você, entendeu? É mistério. Não dá para explicar a Trindade. Isso é só na eternidade. Agora, o que dá para explicar? Eu explico. O que dá para explicar sobre a Trindade? Há uma comunhão perfeita entre as 3 pessoas, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há uma mistura de um ser com outro. Aliás, de uma pessoa com outra. De modo que o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho, também não é o Pai. Cada um é cada um dentro da Trindade. E esse Deus convive em si, em harmonia. Deus é um Deus relacional. Quando Deus cria o homem, e nós que viemos de uma cultura que é enraizada na cultura judaica, a gente às vezes é muito, até corre o risco, né? Não é que todos são, mas a gente corre o risco de ser machista. Porque a Bíblia, ela, na sua escrita original, ela é extremamente machista, ela é extremamente patriarcal. Não estou defendendo teologia feminista aqui também não, tá bom? Cada um tem a sua função. Mas algo que é incrível é que homem e mulher diante de Deus são iguais. Não tem essa de, não, você baixa a cabeça, eu que estou falando, eu que estou mandando, você cala a boca. Sou eu que mando. Se você fizer assim, você está sendo um imbecil. Falo isso de peito aberto, com risco inclusive de você desgostar de mim, mas não estou preocupado. Que não se trata um igual dessa maneira. Quando Adão vê Eva, a irmã já começa a rir, ela acha que eu vou fazer palhaçada, eu não vou. Quando Adão olha para Eva, ele pensa, não sei o que ele pensa, eu sei o que ele diz, ele fala assim, essa sim, ele fala, aí sim, essa é osso do meu osso, é carne da minha carne, ela é uma comigo, e eu sou um com ela. Por isso que quando a gente celebra um casamento, a gente fala que a partir daquele momento não são mais 2, mas são 1. No casamento, 1 mais 1 é 1. O casal é uma unidade.
unidade. Por isso que quando eu vejo casais, cada um tem o seu dinheiro. Não, eu tenho meu dinheiro, você tem o seu, entendeu? Não, porque, não, aqui é tudo separado. Eu fico pensando, gente, isso é sociedade, isso não é casamento. Eu fico pensando, sociedade não dá certo, às vezes nem com os parentes, imagina. Por isso tem muito casal separando. Porque não tem o meu dinheiro, não tem o meu carro, não tem a minha casa, tem o nosso. Porque nós somos uma unidade no casamento. E aí quando a gente olha para a igreja de Jesus, a gente percebe a mesma coisa. Porque Jesus diz que nós somos o seu corpo. Semana passada eu falei sobre isso. Nós vivemos em unidade, não em uniformidade. Uniforme, quando alguém usa um uniforme, quer dizer o quê? Padrão. Todo mundo é igualzinho, né? Não, em Deus não existe isso, porque cada um é cada um. E eu usei a semana passada o exemplo da mão. Se você olhar, cada dedo é de um tamanho e é de um jeito. Mas todos os dedos integram uma única mão, que serve um braço, que serve o mesmo corpo. No corpo de Cristo, nós também precisamos ter essa consciência de que nós somos um em Cristo Jesus. De que nós somos um em Deus. De que a gente anda junto, assim como a Trindade vive uma unidade, nós também devemos viver em unidade como um só corpo. Por isso que o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele chega a bater firme contra as facções dentro da igreja, contra as divisões dentro da igreja, contra aqueles falatórios inúteis, que não serve para nada, a não ser para conturbar e entristecer a alma do outro. A gente precisa entender que o corpo de Cristo anda junto. O corpo de Cristo trabalha para a recuperação daquele que está doente. Quando a gente machuca um membro, eu estou com o braço aqui machucado, estou com uma lesãozinha aqui, coisa de atleta, né? Depois que vira atleta, é assim mesmo, normal. Estou com uma lesão aqui nessa parte de dentro do braço. Tem hora que parece que tem uma abelha que está me picando, mas dói. Mas eu sei que as minhas células, o meu sangue, o meu corpo está trabalhando inteirinho para recuperar naturalmente a musculatura machucada. Agora imagina se algumas células do meu corpo, imagina se o meu coração ou se o meu cérebro decide, não, olha, esse pedaço aqui do corpo do Aldo não está legal, já está dando dor de cabeça faz tempo, vamos matar ele, vamos amputar, que é melhor. Imagina como é que ia ser, irmãos. Ia ser legal? Não, o corpo humano representa aquilo que Deus espera de nós como corpo de Cristo. No corpo de Cristo, um ajuda o outro. Um fortalece o outro, um anima o outro, um sara o outro. Tem gente que está vivendo uma espiritualidade maluca, esperando descer um anjo do céu para falar com você, esperando você ter um negócio muito doido. Você viver o melhor de Deus, e quando na verdade tudo que você precisa, meu irmão, sabe o que você precisa, minha irmã? Você precisa se relacionar com as pessoas e receber cura através dos relacionamentos saudáveis. Receber cura através de uma boa conversa com um irmão sincero que vai te ouvir, que vai te amar, que vai te respeitar, que vai estar junto com você. Porque é exatamente assim que somos conhecidos, se somos ou não discípulos. Jesus disse que seríamos conhecidos como discípulos de Cristo, se amássemos uns aos outros. A gente vive algo muito perigoso nos dias atuais.
que é algo que se denomina como a individualidade do ser. A palavra individual não cabe dentro das Escrituras Sagradas. Não sei se você já parou para analisar isso. O individualismo não cabe dentro do cristianismo. Porque a visão de Deus é criar em nós um ser humano que carrega dentro de si uma humanidade. E essa humanidade se caracteriza não na individualização do ser, mas na caracterização de uma pessoa. Pessoalidade é algo de Deus. Individualidade é algo do inferno. Porque a pessoalidade diz que eu sou alguém que tem sentimentos, pensamentos, emoções, que sou uma pessoa que se relaciona com outra, e com outra, e com outra, ou com outros, na pessoalidade do seu ser. E porque é pessoal, reparte, porque é pessoal, divide, porque é pessoal, ajuda, porque é pessoal, está interessado, de fato, se o outro tem o que comer, se o outro tem o que vestir. Eu não estou falando, não precisa ir longe não, viu gente? Às vezes está mais perto do que você imagina, o problema é que você não procura. O problema é que às vezes eu e você, a gente está tão fechado no nosso mundinho, a gente está tão fechado dos nossos problemas, a gente acha que a gente é o único sofredor da face da terra, a gente acha que é o único, a única que está sofrendo nesse mundo, quando às vezes do nosso lado, tem alguém que está passando uma luta terrível, precisando de ajuda, e enquanto você não descobrir como ajudar essa pessoa, você também vai continuar vivendo essa dor, porque enquanto a gente ajuda os outros, Deus ajuda a gente. Enquanto eu faço bem para os outros, endorfina é liberada dentro de mim, hormônios de alegria e prazer são liberados dentro de mim. O Pai já criou isso lá no nosso DNA. E o próprio Deus opera de forma sobrenatural. Mas Deus vai fazer isso, muitas vezes, através de mim e de você. Deus não espera que sejamos individualistas. O Evangelho não é antropocêntrico, ou seja, o homem no centro. O Evangelho é outrocêntrico. É o outro que está na minha frente. Eu preciso me preocupar com o próximo. E na maioria das vezes o meu próximo não é aquele que está pertinho de mim na igreja, aquele que é da mesma igreja, aquele que já é um cristão. O meu próximo, às vezes é o diferente, que precisa ser atraído pelo amor, que precisa ser amado do jeito que é. O problema é que a grande maioria de nós cristãos pós-modernos, a gente se diz muito descolado, a gente se diz muito moderno, a gente vive o tempo das luzes, das lives, das câmeras e tudo mais, mas a gente é extremamente antiquado. Porque a gente diz que ama o outro, mas quando o outro vem todo diferente da gente, a gente quer que ele, do dia para a noite, vire algo parecido com a gente. E a gente nem perguntou para Deus se é exatamente isso que Deus quer dele ou dela. A gente fala que a gente quer conhecer mais pessoas, a gente quer trazer mais pessoas para a igreja, a gente quer evangelizar Pederneiras, a gente quer ganhar pessoas que são diferentes de nós. Mas quando os diferentes chegam, rola aquele preconceitozinho velado. Você precisa aprender a se relacionar com os diferentes. Você precisa aprender a amar os diferentes do jeitinho que eles são, porque é assim que Deus os ama.
há uma guerra, há uma briga da igreja cristã moderna com os homossexuais. E aí, quando a gente encontra um homossexual falando mal dos cristãos, a gente entra na defensiva e quer dizer, eles querem enfiar a goela abaixo. Eu não acho que eles querem enfiar a goela abaixo. Sabe o que eu acho? Eu acho que eles apanharam a vida inteira de uma comunidade extremamente hipócrita. Eles só apanharam. Eles só ouviram que eles não prestavam. Eles só ouviram que eles eram escória. Eles só ouviram que eles eram gente que era abominável. E aí, quando eles encontram os cristãos, eles têm medo da gente, porque eles ouviram a vida inteira que eles são isso. E isso me entristece, porque eu sei que isso entristece o coração de Deus, porque Deus as ama do jeitinho que eles são. Pastor, mas tem que mudar. Falei isso esses dias. Se é pecado, se é errado, se Deus é soberano, Ele vai dar conta de mudar. Deus não te constituiu, nem me constituiu juiz, para dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É bem provável que você fique com essa conversa afiada, homofóbica, e vai chegar lá no céu, você vai encontrar um monte de gente aqui que na terra tinha essa bandeira, LGBTQI+, lá no céu, salvos em Cristo Jesus. E você que ficou aqui julgando, muitas vezes, pode ser que você chegue lá e não entre. Porque o que alguns não entenderam ainda, que Jesus nos chamou para amar. Jesus não nos chamou para julgar. Pastor, mas a gente tem que pregar a verdade. Claro que a gente tem que pregar a verdade, para todos, inclusive para você, seu fofoqueiro, sua fofoqueira, fica falando mal da vida dos outros, não perde a oportunidade, não viu acontecer um negócio diferente, lá na casa da vizinha aconteceu, viu, você já comentou com 3, 4, né? Quem está me entendendo, diga amém. Tem que falar para todo mundo, tem que pregar tudo, para você que fica fazendo discórdia, intriga, no Facebook, nas redes sociais. A gente tem que pregar sobre tudo. Para você também, que é uma munheca de samambaia, que chega a hora do ofertório, do dízimo das ofertas, mas você não entrega nada. Mas é nada. Não é hoje, é nunca. Entendeu? E eu falo isso com muita liberdade, porque eu tive um pai que era assim, meu pai não entregava, é uma munheca de samambaia. E ele falava, meu dinheiro eu não dou para pastor. Não dou. Até que um dia Deus fez uma obra no coração dele, ele entendeu que o dinheiro não é para o pastor, né? Até porque eu acho uma perda de tempo o pastor querer... Bom, se o pastor quiser ganhar dinheiro, ele vai fazer outra coisa, você não acha? Vou dar um exemplo meu. Ô, irmão, sou formado em Direito, tenho minha carteira da ordem, para quem duvida, número 259-011, tá? Meu nome da ordem dos advogados. Sou inscrito aqui na comarca, aqui na subseção de Pederneiras. Se eu quiser ganhar dinheiro, eu vou fazer outra coisa. Trabalho com gravação, trabalho com mixagem, nossa, faço tanta coisa. Se eu quiser ficar rico, eu vou fazer outra coisa. Se o meu propósito de vida for ser esse, mas não é. E eu me lembro que meu pai era um desses, que não entendia o princípio de generosidade. Até que um dia Deus fez uma obra no coração dele, ele entendeu. E o homem que vivia, porque a palavra que eu mais escutava quando era criança é que eu estou no cheque especial. Quem aqui tem cheque especial? Levanta a mão. Você tem coragem de assumir o BO? Levanta a mão, deixa eu ver. Você tem um cheque especial? Não estou perguntando se você está no vermelho. Só quem tem cheque especial. Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha quanta gente prudente. Quem não tem cheque especial? Levanta a mão agora. Olha, levanta. Levanta com orgulho. Glória a Deus. Vocês vão ficar ricos, viu? Vocês vão ficar ricos. Vocês não vão dar dinheiro para banco. Não vão. Não vão. Porque eu só escutava isso em casa. Cida,
Estamos no vermelho. Cida é minha mãe. Bem, estourei o cheque. Bem, esse mês, deu, hein? Deu. Agora só arroz, feijão e couve. Porque o homem era assim. Aí ele aprendeu a ofertar, entregar o dízimo, que é um bom começo. Tem gente que acha que, nossa, eu sou dizimista. Pô, o dízimo só para começar tá legal. Vai ver como é que os apóstolos viviam. Como que vivia a igreja nascente. Tá bom. A hora que meu pai entendeu isso, eu não estou falando isso para estimular você a dar dinheiro para a igreja, não é isso não, só para você entender um princípio importante. Meu pai começou a prosperar. De modo que quando ele falece, aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Meu pai deixou dinheiro guardado para a gente. Para os filhos. Não era muito não, mas deu para dar entrada no apartamento. Lá na Ubatuba. Papai e mamãe cuidando dos filhos. Porque foram generosos. Se a gente vai pregar contra um segmento, a gente precisa então pregar sobre todo o resto que está errado. A minha pergunta é, por que a gente tem tanta paciência com quem é fofoqueiro, com quem não é ofertante na igreja, que não ajuda a igreja, porque o dinheiro que entra aqui é para ajudar famílias, né, também. Não é só para custear a máquina que roda aqui. Por que a gente é tão tolerante com aqueles que são mentirosos? Você conhece crente mentiroso? Eu conheço alguns que eu vou falar, viu? Olha, o diabo às vezes para fazer coach com eles. Para aprender como é que mente. Por que a gente é tão tolerante com essa turma? Que tem esse problema nessa área, e a gente é tão intolerante com os outros. E a gente só que eles aqui dentro, se eles abandonarem a prática. Não é isso que o Evangelho ensina. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Eu não sei você, meu irmão, mas eu falo por mim, eu sou o pastor dessa igreja. Enquanto eu for o pastor da igreja, não apenas as portas, mas o meu coração está aberto para receber aqui todo tipo de gente, para amá-los do jeito que eles são. Que a comunidade LGBTQI+, escute isso e saibam que aqui dentro dessa igreja eles são respeitados, eles são amados, amadas. A gente não vai impor nada para eles, a não ser uma coisa, que na medida que nós os amamos, eles nos amem também. Eu creio no amor. Eu creio no amor de Jesus, que tem o poder de mudar pessoas. Eu e você não mudamos ninguém. O problema é que a gente está vivendo uma batalha ferrenha do bem contra o mal. E o mal quer prevalecer sobre a igreja, muitas vezes, tirando do coração dos cristãos o amor de Jesus. Vou te dar uma dica. Quer ganhar alguém para Cristo? Para de ficar falando que vai para o inferno. Para. Não faz isso.
O próprio Cristo falou: olha, eu não vim condenar ninguém. Eu não vim julgar ninguém. Eu vim salvar. Quem vai julgar é a palavra. Para de dizer que se não mudar vai para o inferno. Para de dizer que se não se converter a tal religião, a tal denominação, vai para o inferno, porque Deus não está fechado com isso. Deus está fechado com os seus filhos, com suas filhas. E em todo segmento religioso, há homens e mulheres de Deus. Deus precisa, neste último tempo em que estamos vivendo, que eu e você venhamos a abrir o nosso coração para amar com o amor de Jesus e ganhar as almas que estão por aí, sedentas. Muitas vezes não estão perto de você porque você é muito chato, você é muito chata, ninguém te aguenta. Ninguém te aguenta, irmão. Você é chato pra caramba. Você fica com esses papinhos de igreja na cabeça do cara, não aguenta. Não aguenta. Aí você encontra outras igrejas que estão crescendo por quê? Porque entenderam isso. E estão deixando o Espírito Santo fazer a obra, estão deixando Jesus trabalhar. Enquanto Jesus trabalha, a gente trabalha também. De que jeito? Amando a galera, andando junto, sendo suporte, sendo o esteio, sendo o braço que abraça, sendo a mão que acolhe, sendo de fato o que Jesus espera da igreja, que a igreja seja igreja. A única maneira da gente conseguir vencer esse problema que nós temos enfrentado nos últimos dias é se nós de fato pedirmos e confiarmos que Deus é poderoso para encher o nosso coração de amor. Não o amor próprio, mas o amor de Cristo. Eu quero orar com você nessa noite. Você que ouviu essa palavra, e você que se sentiu incomodado com ela, se você está incomodado com alguma coisa, é bom sinal, sinal que o Espírito Santo está trabalhando em você. É sinal que Jesus está querendo mexer com você. Se você está escandalizado com alguma coisa que eu falei aqui, olha para mim. Eu não consigo olhar no olho de todo mundo, mas você consegue olhar no meu. Você escandalizou o que eu falei? Olha para cá, na pelota dos meus olhos. Problema seu. Sabe por quê? Jesus não andava com religioso. Eu também não vou andar. Jesus não andava com fariseu. Eu também não vou andar. Não está interessado em ser, de fato, um cristão tutano, que ama, que está junto. Talvez aqui não seja lugar para você. Porque essa igreja é uma igreja que ama. Incondicionalmente. Pode vir do jeito que você tem algum grilo de vou chamar uma pessoa, sabe? Mas vai vir, são 2 homens. Eu tenho 2 vizinhos lá, estou doidinho para chamar eles para vir para a igreja. Doido. Estou doidinho para marcar um café, levar eles em casa. Todo dia eles falam oi para a gente. Todo dia. Passeiam com o cachorrinho, estão lá falando oi para minha esposa. São mais educados que alguns, que às vezes vêm na rua e fingem que não conhecem a gente. Já teve essa experiência? Chato, né? Então. Estou doidinho. Estou doidinho, sabe por quê? Porque eles são pessoas que merecem o meu respeito, a minha dedicação. Se você está comigo nisso, se você quer amar essa galera, e todos os diferentes de você, porque às vezes você é muito, certinho. Tem gente que acha que eu sou muito, mas eu não sou, viu, irmãos? Eu tinha essa imagem, Quem anda comigo de perto há muitos anos sabe, que enfim. Se você está comigo nisso, você quer amar Jesus
e quer amar as pessoas como Jesus ama eu e você, se coloque em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Porque talvez você está pensando, eu não dou conta, eu também não dou, irmão, sozinho eu não dou. Sozinho eu não quero amar não. Mas com a ajuda do Espírito Santo eu vou conseguir amar com o amor de Cristo. Enquanto nós oramos, o Ministério de Música vai chegar. Fecha os teus olhos aí no seu lugar. Senhor Jesus, a palavra foi pregada com amor, com paixão. Coloquei nessa mensagem o melhor que eu pude extrair de dentro da minha alma, porque eu quero te entregar não apenas o melhor, mas tudo que eu tenho. E a minha oração é que essa mensagem produza resultados nas vidas, nas pessoas que aqui estão, naqueles que estão nos ouvindo, naqueles que estão acompanhando a live ao vivo ou que vão assistir depois. A minha oração, Pai, é que o Senhor nos ajude a amar as pessoas com o amor que o Senhor nos amou. Um amor que é sacrificial. Um amor que não olha para si, mas olha para o outro primeiro. Um amor que cede a vez. Um amor que reconhece que a minha diferença para o outro é que os meus pecados são diferentes do dele. Porque todos nós somos pecadores. E necessitamos da graça de Deus. Gera esse amor no nosso coração. Nos ajude a confiar a cada vez mais no Senhor. E assim, nós jamais seremos abalados. Que enquanto cantamos essa canção, o Senhor fale ainda poderosamente aos corações. E a tua igreja saia daqui edificada, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.